Amados, essa semana estamos terminando, né, os nossos 28 dias de oração, leitura e consagração. Né, nós fazemos normalmente aí 2, 3 vezes no ano esse período. Ano passado nós fizemos 21 dias em janeiro, depois fizemos, eu acho que foi 12 dias no meio do ano e 21 dias em dezembro desse tempo, tá? Então você pode participar sempre quando a gente faz isso, e nós sempre deixamos livre para que você possa participar. Pode participar da sua casa, pode participar fazendo do seu jeito a sua consagração, separando alguns, né? Como aí falou, alguns podem nesse período fazer um jejum, né? Faz o jejum de Daniel, faz um jejum de 12 dias, faz um jejum também separando algo, ou apenas um tempo de leitura, consagração ao Senhor e aprendizado. Nós fazemos isso no começo do ano, não a gente sempre lembra, nem para dízimo, oferta, nem para a nossa vida, a gente não faz troca com Deus. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Não interessa o que você faça, Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Aqueles que vivem aí, Deus tem prazer em abençoá-los. Você não precisa fazer troca com Deus, esperar, não, vou fazer isso porque eu vou ter 12 meses de vitória. Não, não é isso. Eu estou consagrando a minha vida a Deus, né? Estou consagrando meu começo de ano ao Senhor. Eu estou entregando ao Senhor esse começo de ano. Se Deus fizer ou não fizer, eu vou continuar crendo em Deus e vou continuar dedicando a minha vida ao Senhor, né? Em tempos difíceis, tempos fáceis, onde for, eu quero minha vida consagrada a Deus. E se for necessário, né, sofrer e morrer, eu estarei pronto também. Nós estamos aprendendo isso com o livro de Atos, não só nesses 28 dias, mas na escola dominical. Hoje nós falamos de 3 mártires que estão ali no livro de Atos, né? E também falamos um pouquinho do livro dos mártires, pessoas que dedicaram a sua vida ao Senhor e em alguns momentos até tiveram esse confronto entre fazer a vontade de Deus e fazer a vontade dos homens. Hoje nós falamos de uma legião romana que era cristã e o seu general pediu para que eles matassem sem motivo algum a comunidade inteira. Eles se recusaram a fazer isso. Dobraram seus joelhos e adoraram o seu Deus. O general pediu para que outra legião romana matassem a todos. Eles morreram servindo a Deus e com o seu coração, né, puro e consciente do que eles tinham que fazer. Às vezes, que nós não lembramos, mas na história cristã, são muitos que morreram em favor do Evangelho. E eles se tornaram mártires. Eles estão no livro dos mártires, né, de soldados que serviam, né, mas decidiram servir em primeiro lugar o seu Deus. Aqui, amados, eu sei que eu tenho pouquinho tempo aqui, mas eu quero pelo menos falar da pessoa do Espírito Santo. Nós estamos falando das obras do Espírito Santo, né, na vida dos discípulos de Jesus, e semana que vem eu vou falar, né, da obra do Espírito Santo na vida de Paulo e Pedro. Mas hoje eu quero falar da pessoa do Espírito Santo. Não vai dar tempo de estender para Paulo e Pedro, né? Mas hoje a gente falou um pouquinho, né, deles dois na escola dominical. Que o livro de Atos, ele podia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Ou ele podia ser chamado também de Atos do Espírito Santo na vida de Pedro e de Paulo. Nos primeiros capítulos até Atos 8, são 53 vezes que aparece o nome de Pedro. Daí por diante são 125 vezes que aparece o nome de Paulo. Tamanha a importância desses dois apóstolos na história da igreja primitiva, né? Tamanha a importância que Deus tocou a vida desses dois. Nós falamos semana passada do encontro de Paulo, né? Nós falamos aqui de como Paulo teve um encontro com Jesus. Ele era um perseguidor da igreja.
Ele era alguém que perseguia a igreja, né? Aí falou aqui de uma transformação de um psicólogo, né? Psiquiatra, que falava, né, contra a igreja e também trazia os seus ensinos de forma a que pessoas poderiam pensar como ateu, mas que ele se converteu. Paulo era contra a igreja. Na realidade, Saulo perseguia a igreja, tinha cartas para perseguir, prender e matar cristãos. Mas ele tem uma visão e Deus o chama. E dentro do seu chamado, Deus fala para Ananias: eu vou mostrar a esse o quanto importa sofrer pelo meu nome. Você já pensou em que muitas vezes a conversão, ela pode também ser um passo para o sofrimento? Sofrer pelo nome de Cristo também é se aproximar do Senhor. Não tem pessoas que chegam a Deus através de sofrimento? Tem pessoas que chegam a Deus através de uma conversão genuína, né, sofrendo. Tem pessoas que chegam a Deus através de uma conversão genuína por amor. E tem pessoas que chegam, como nós falamos aqui, de uma graça preveniente na vida de um infante, de um recém-nascido, que os seus pais estão já orando por ele. Quantas pessoas você não lembra que antes da sua conversão, pessoas oraram por você? Tem gente que pessoas fizeram campanha de oração. Tamanho, né, era a presença e talvez a abertura que essa vida deu brechas para o inimigo. Eram campanhas de oração para que essa vida se convertesse, para que essa vida encontrasse com Cristo. E eu não vi em nenhum lugar, Paulo não foi desses. Não tem nenhuma notícia e nenhum comentário e nada que a igreja estava orando por Paulo. Talvez a igreja estava orando, né, para que Deus levasse Paulo logo, né? Ele já estava atrapalhando. Mas só que depois, ele era aquele que tumultuava a igreja. Só que em um dos capítulos de Atos fala que tanto ele e Barnabé, quando chegam no lugar, ele fala assim: aqueles que tumultuam o mundo chegaram até nós. Aquele que tumultuava a igreja, agora tumultuava o mundo pregando o evangelho. É transformação que o Espírito Santo faz na vida de alguém. O que é o Espírito Santo, né? O que é essa obra? E é interessante. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Se você abrir comigo lá em Mateus, no finalzinho do capítulo de Mateus, você abrir no capítulo 28, verso 19, fala assim, ó: ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é interessantíssimo, amados. Olha o que fala aí. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela pessoa do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Pedimos que de forma especial o Senhor possa tocar o nosso coração hoje. Se nós nunca estudamos sobre o Espírito Santo, que nós possamos ser encorajados a esse ano estudar sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo na vida do cristão, ou a pessoa e a obra do Espírito Santo na vida de alguém que não conhece a Cristo, e como esse Espírito age na vida, Pai. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou como alguns estudiosos falam, da triunidade, né? 3 em 1. Ele é essa pessoa. Ele fala, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome. Não é só em nome do Pai, nem em nome do Filho, mas também do Espírito Santo. Dos 3. O Pai é aquele que tem todo o poder e ordena todas as coisas. O Filho é aquele que realizou a obra redentora na nossa vida.
E o Espírito Santo, aquele que está conosco todos os dias, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo quem te convence que você é pecador. É o Espírito Santo quem te convence, né, que você não é digno de nada. As nossas obras, elas não nos levam para o céu. É a obra de Cristo. Mas quem que nos convence a isso é o Espírito Santo. Foi através daquilo que Cristo fez que nós temos acesso ao céu. E é o Espírito Santo quem? É o Espírito Santo que age nessa graça preveniente. É o Espírito Santo que age quando alguém ora. Eu posso orar por alguém que está lá do outro lado do mundo. Eu posso orar por alguém que está do outro lado do oceano. Vocês voltaram agora de Portugal, tem amigos lá, deixaram pessoas lá. Podem orar por essas pessoas. E Deus agir, e hoje você até recebe resposta, né? Do WhatsApp, ó, Deus agiu, Deus operou, fiz isso, né? E recebe essa comunicação de vida. Pastora Carmelo pode orar pela sua filha, seu genro, seus netos, lá, né? Não é a terra do sol nascente, que é os parentes do William, né? Mas é também, né, a 14 horas daqui. Oração relâmpago, né? Uma conexão de 14 horas, você está orando aqui, né? Quê? Não, mas a diferença horária é de 14 horas, né? E lá, e orar, né, por pessoas em outros lugares. E a importância disso. E quem que age? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está agindo lá, né? Então, a importância desse processo, de nós orarmos por pessoas, por amigos, por conhecidos, que às vezes estão distantes, mas também estão perto. Você pode orar por uma pessoa que às vezes está a uma parede de diferença sua, que é o seu vizinho, né? Ou a um terreno, ou pessoas que você convive ali no seu trabalho, e não só orar para que Deus haja no trabalho, mas orar para que essa vida seja salva, para que essa vida receba e ela possa aqui, ó, se tornar discípulo. E a importância disso, amados, que muitas vezes nós esquecemos nos dias de hoje de igreja. Nós somos chamados a fazer discípulos, a olhar para um ano que passou e a olhar para um ano que se inicia. Qual discípulo você tem? Qual discípulo você está tendo? Quem você está ensinando sobre a Bíblia? Quem você está sentando e ensinando e ali falando? Quem que você está deixando, né, a mensagem do Evangelho? A quem você está fazendo isso? E às vezes hoje na confusão de compromissos, na confusão muitas vezes de atividades, a gente esquece que a gente é chamado para fazer discípulo. A gente não é chamado para frequentar uma igreja somente. A gente não é chamado para estar no hall de membros da Igreja do Nazareno do Jardim Guanabara. Isso é importante, porque eu faço parte de uma comunidade. Mas eu sou chamado para fazer discípulos, para ganhar vidas para Cristo e acompanhá-las, até que elas se tornem maduras e elas mesmas façam outros discípulos. Então, para fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Uma bênção aí daqui a pouquinho, né? Um aluno que eu dou aula, veio para a igreja, está sendo ensinado, está crescendo, e no carnaval vai ser batizado. São pessoas que estão recebendo a Cristo, né, e caminhando. E é importante esse processo. Deus te usando ali, acolá, onde você estiver. Deus pode te usar e Deus pode fazer discípulos no seu ambiente de lazer. Deus pode fazer discípulos no seu ambiente de convívio. Deus pode fazer discípulos no seu trabalho. Deus pode fazer discípulos, né? É isso, né? Aí vier fruto disso, né? Minha mãe trabalhava com ela. E um exemplo. Ela acabou vindo para a igreja, né? Minha mãe acompanha
fala, ora, né? É assim. Me converti, eu perguntava para Deus para qual igreja eu ia, gente, porque antes de eu me converter eu via defeito em toda igreja. Via defeito em toda igreja, via defeito em crente, era uma coisa assim, eu tenho que confessar a verdade do meu coração, né? E aí o que aconteceu? Quando eu me converti, eu falava assim, Deus, que igreja eu vou? E aí eu lembro que eu fui em uma, e aí de cara eles já queriam me batizar. Gente, eu não estava preparada para receber o batismo. Eu falei, meu Deus do céu, aí não fui. Aí não sabia pra onde ir, trabalhava de frente com a Vera, assim, baia, assim, né? E um dia o Espírito Santo falou, e eu guardava meu dízimo. E aí uma vez eu gastei todo o meu dízimo, eu precisei e gastei tudo. Aí, só que eu me incomodei com isso, né? Daí o Espírito Santo falou assim, começa a dizimar na igreja dela. Então eu acho que eu dizimei 1 ano antes de pisar até aqui, né? E aí depois com uma campanha dela com o meu chefe, que é o meu chefe hoje, o Pedro. O Pedro falava assim, você vai pra minha igreja? Eu falava, não, se eu for pra minha igreja, eu vou pra igreja da Vera. Até que um dia eu criei coragem e vim, gente. É isso. Amém, glória a Deus. E aí foi batizado ano passado. Então, esse agir do Espírito Santo. O Espírito Santo é ele quem administra o plano de redenção da humanidade. Olha aí João, capítulo 16. João, capítulo 16. Verso 5. Para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá para vós outros. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Aqui Jesus fala sobre o Consolador, fala sobre esse plano. É Ele quem administra o plano de redenção da humanidade. Esse plano foi arquitetado antes da fundação do mundo, dentro da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E cada um tem a sua função. E o Espírito Santo é quem administra esse plano de redenção. E é interessante, onde está o Espírito Santo? Assim como o Pai, em toda parte. Em toda parte. Ele é onipresente. Ele é Deus. Onipresente, está em todo lugar. E é importante a gente entender esse processo. E é falado dele, né, em toda a palavra de Deus. Olha o Salmo 139, versos 7 a 10. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar-me a tua mão, e a tua destra me sustentará. Para onde me ausentarei do teu Espírito? O Espírito Santo pode estar em todo lugar. Às vezes você está no seu quarto orando por uma pessoa que está desviada, está longe dos caminhos, está praticando alguma coisa que você nem sabe. E depois de um tempo você recebe um testemunho, ouve um testemunho. Não sei porquê. Aquilo que eu estava experimentando não me dava mais aquele prazer. Aquilo que eu estava usando me deu nojo. Aquilo que eu estava fazendo não dava mais nenhuma alegria para mim. E alguém orando por aquela vida. E aquela vida sendo aí recuperada para a essência da criação.
a importância, né, da ação do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo, né? O que ele faz? Ele chama os pecadores. Chama aqui no livro de Atos, capítulo 2, verso 47. Louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes ao Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Assim era a vida do cristão. Ele contava com a simpatia das pessoas. Muitas vezes, o cristão que faz o bem, as pessoas gostam. Mas tem os endemoniados que perseguem. Mas é bom testemunho diante de Deus e bom testemunho diante dos homens. Né? Pessoa boa. Quantas pessoas? Nós vemos aí no livro de Atos, quantas vezes, né, quiseram prender um cristão ou outro, e muitas vezes era por perseguição dos judeus, mas não vejo mal algum nessa pessoa. Não vejo mal algum nesse. Não vejo mal algum nele. Né? É o bom testemunho. E a cada dia ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então ele chama os pecadores, convence do seu estado e do seu juízo. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem te convence. Porque às vezes você acha que você é bom, né? Às vezes você acha que você só faz o bem. E o Espírito Santo vai mostrar que você é pecador, né? Que você precisa se arrepender, que você precisa confessar os seus pecados e as suas intenções. Jesus falou isso, né? Se às vezes só nós olharmos, muitas vezes já estamos pecando. Se nós somente intentarmos o mal, nós já estamos pecando. Não é praticar, não é fazer, não é só o ato, é o coração que precisa ser convertido. Coração, sabe? Além disso, ele habita no coração dos santificados. Ele habita no coração daqueles que são santificados. João 14, 16 a 17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo não habita numa pessoa do mundo. O Espírito Santo não habita num coração que rejeita Deus. O Espírito Santo habita num coração santificado. Por isso que nós precisamos buscar a experiência da inteira santificação. Por isso que nós precisamos buscar a perfeição cristã. Por isso que nós precisamos buscar o agir de Deus na nossa vida, para que nós possamos ser inteiramente santificados. Porque é num coração santificado que o Espírito Santo habita. Consola os filhos de Deus e ele ensina-lhes a verdade. É obra do Espírito Santo na vida. É o Espírito Santo que faz isso. É o Espírito Santo que agiu na vida de Paulo e Pedro, que eu vou falar semana que vem, para que eles pudessem ser exemplos, colunas e fortalezas na igreja cristã. Que nós também nos levantemos como fortalezas, que nós também nos levantemos como testemunhos vivos, que nós também nos levantemos como exemplo em um mundo hoje muito diferente daquele. Falei ontem para o Mateus aqui na oração, né? Mateus que mexe com tecnologia, né? Falei ontem para ele, né? Mateus tem vindo aqui todos os dias na oração, junto com os irmãos, e eu falei ontem para ele, o mundo tem mudado muito rápido. Quando eu estava na faculdade, falava que as gerações eram de 10 anos. Antes falava que as gerações eram de 70 anos, né? Que é quando
Você vive e muda. Mas principalmente no mundo globalizado e urbano hoje, em 5 anos mudou. Aí nós estávamos falando até, né, estávamos prendendo os QR Codes aí dos dízimos e ofertas, e falando, imagina se alguém de 10 anos atrás, que não viveu esse tempo, surgisse, pode sair, né, como Carmelo tem orado, né, por um irmão que há mais de 10 anos está em coma. Imagina se ele saísse do coma. Hoje, quase não usa mais dinheiro, quase não vive. As transações são todas digitais, né? Os aplicativos celular, não tem. Imagina como é. As gerações estão mudando, mas as gerações mudam, mas as pessoas, elas continuam precisando de Deus, elas continuam precisando do Espírito Santo. Hoje, mais do que nunca, precisam, né, ali proteger os seus olhos, né? Fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. Precisamos aí nos proteger disso, buscando uma vida santificada, buscando uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Pedir para o pastor Rogério orar por você. Se você quiser chegar, dobrar os seus joelhos, ou colocar a mão no seu coração, o pastor Rogério já vai orar e dar a bênção, encerrando o nosso culto. Depois disso, depois de uns 5 minutos do encerramento do nosso culto, nós teremos a nossa assembleia local, né, trazendo os relatórios da igreja do último ano, tá bom? Que o Senhor te abençoe. Vamos orar. Se você quiser chegar, voltar. Pai amado, nós te louvamos e bendizemos o Senhor. Te agradecemos, ó Deus, mais uma vez, pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado porque o Senhor fala em todo tempo o nosso coração. Em todo tempo o Senhor ministra o nosso coração através da palavra, Senhor. Senhor, olha para o nosso coração mesmo, Pai. E purifica o nosso coração e perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Pai, transforma, Deus, por completo o nosso coração. Transforma a nossa vida por completo. Possamos viver uma vida em santidade, uma vida segundo o teu coração, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa cada um, Deus, de forma especial, tocando o Espírito Santo de Deus. Que cada um possa viver uma vida na tua presença, uma vida de santidade, uma vida com o Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que nós oramos e pedimos a tua graça, a tua unção sobre a vida de cada um, no nome de Jesus.